Será que é possível você aposentar o seu filho antes dos 18 anos? Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo, e esse vídeo aqui não é aquele vídeo que muita gente vai gostar porque não serve para todo mundo, afinal nem todas as pessoas têm filhos, nem todas querem ter filhos, então esse vídeo aqui é mais para você que tem um filho aí mais novo, ou então que vai ter um filho em breve, e aí esse vídeo é para você saber o que você deve fazer, né? Como você poderia investir dinheiro para o futuro do seu filho, seja para ele fazer uma faculdade quando fizer os 18 anos, ou então abrir um negócio, ou então simplesmente para ter um bom dinheiro ali nos seus 18 anos, diferente de você provavelmente, né? Eu, por exemplo, não tive absolutamente nada nesse sentido quando eu fiz 18 anos, meus pais não tinham educação financeira e não sabiam disso. Então acabou que nos meus 18 anos foi quando eu realmente comecei a ter alguma coisa ali, né? A partir dos 18 anos até os 19 anos eu juntei um certo valor, R$8.000, e foi quando eu comecei a investir. Então quando eu comecei a investir eu tinha R$8.000 nos 19 anos. E você pode facilitar muito a vida do seu filho, dos seus filhos, se você investir dinheiro para o futuro dele ou dela. E esse vídeo aqui é uma sugestão de um seguidor lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, me segue lá, @MarcoAntônioInvest. Só colocar Marco Antônio Invest direto, já aparece lá. Ou então vem aqui embaixo na descrição que tem um link que te direciona já para o Instagram. Comece a me seguir, que lá eu respondo todo mundo, né? Ninguém fica no vácuo lá. Aqui é mais difícil porque tem muito mais pessoas, muito mais dúvidas, e eu não consigo dar atenção a todo mundo, né? É humanamente impossível. Então, para você que já tem um filho ou então vai ter um filho, esse vídeo vai ser super útil, então fica comigo até o final. E quando falamos de investimentos, existem investimentos de médio prazo, de curto prazo, de longo prazo, investimentos de maior risco, menor risco, e pessoas diferentes vão preferir diferentes investimentos. E um critério muito importante, na minha opinião, é considerar os prazos. Se uma pessoa tem um objetivo de curto prazo, não faz sentido ela investir em algo que seja um investimento de longo prazo. Então, se ela vai adquirir um imóvel, se ela vai comprar um carro, se ela vai juntar dinheiro para fazer uma viagem, não faz sentido ela investir esse dinheiro em bolsa de valores, investimentos de renda variável. Nesse caso, como é um dinheiro que vai ser utilizado em um curto prazo, faria muito mais sentido investir em renda fixa, em algo previsível, sem chance de desvalorização. Mas considerando que você descobriu que você vai ser pai, que você vai ter um filho, ou então que você tem um filho agora, bem novinho, e você quer investir dinheiro para ele, como que você poderia investir? Você investiria para o curto prazo, para o médio prazo, para o longo prazo? Nesse caso, você tem mais ou menos os 18 anos, e 18 anos é um prazo longo, né? Eu invisto há 6 anos. Comecei nos 19 anos, o meu primeiro contato com investimentos, e hoje tenho 25 anos, né? Então passou só 1/3 desse prazo. E eu já considero que eu invisto para o longo prazo, mesmo tendo passado apenas 6 anos. Então, para você que tem 18 anos pela frente, considere investimentos de longo prazo com certa tranquilidade. Principalmente porque 18 anos é um prazo onde o efeito de juros compostos é muito relevante. Para você ter uma ideia, eu invisto há 6 anos, como eu falei. E se os meus pais tivessem começado a investir por mim, lá quando eu tinha lá os meus meses de idade, ou talvez até antes, caso eles tivessem condições e também informações para isso, eu já teria acumulado um valor realmente muito maior do que eu tenho atualmente. E talvez eu até já seria rico. E se não fosse, eu pelo menos teria muito mais possibilidades quando eu fizesse os meus 18 anos. Assim que eu saísse da escola, eu poderia abrir um negócio, poderia então fazer uma faculdade melhor, poderia fazer várias coisas que eu simplesmente não pude por não ter recurso suficiente. Então a melhor coisa, financeiramente falando, que você pode fazer para o seu filho ou filha que está novo agora, ou então que vai nascer, é você realmente investir um dinheiro para o futuro do seu filho. Mas no que você poderia investir? Como você poderia investir? Qual seria o retorno que você poderia esperar ao longo desse tempo? São essas e outras respostas que eu vou dar nesse vídeo. Fala, seus ricos! Bom, e se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E antes de eu dar sequência no conteúdo do vídeo, já deixa aquele gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Mas se você caiu de paraquedas no vídeo, você ainda não me conhece, não sabe o que eu vou entregar de conteúdo aqui, espero ter alguma coisa nesse vídeo te ajudar e aí sim você deixa o seu gostei. E já compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que vai ser pai ou mãe agora, ou então que tem um filho bem novinho ali. Compartilha que eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar essa pessoa, assim como vai te ajudar. E tem uma coisa que eu sempre acho muito legal de fazer, principalmente para as pessoas que nunca tiveram contato com juros compostos, com investimentos, nunca fizeram uma projeção de longo prazo para um valor investido a uma determinada taxa de juros. O resultado costuma ser algo assustador, a ponto da pessoa se arrepender de nunca ter investido, simplesmente porque o efeito de juros compostos faz com que o valor em juros no final, quando você considera um prazo mais distante, é muito maior do que a pessoa imaginava que seria. Para você
você entender melhor, eu estou aqui no site Poupança 2.0 e basicamente, né, a gente vai simular aqui um valor investido. Se você não tem nada para investir agora, você deixa em capital inicial R$0. E esse site aqui vai estar na descrição do vídeo, tá? Eu vou deixar aqui para você dar uma conferida. E aqui em aporte mensal é o quanto você vai investir mensalmente, né? Vamos imaginar que você invista R$500 por mês. Com R$500 por mês, a gente pode projetar aqui uma taxa de juros mensal de 0,8% ao mês. E vamos lembrar aqui o seguinte, né? Salários e rendas familiares costumam ter reajuste de alguma forma. Se a pessoa é um autônomo, o seu produto ou serviço tende a subir de valor com o tempo, porque a inflação é justamente isso, a subida de preços das coisas. Na verdade, a inflação ela não é exatamente isso, e sim o descasamento entre oferta e demanda, mais dinheiro em circulação, menos produtos circulando, isso gera inflação. Mas uma consequência da inflação é a subida de preços. Então seus produtos e serviços vão subir de preço, você vai ganhar mais dinheiro de alguma forma, mesmo que esse dinheiro não tenha mais poder de compra. Se você trabalha de forma CLT, né, você tem ali um reajuste anual no seu salário. Então, tendo esses reajustes, você aumenta também o valor que você investe. Isso seria natural, porque se você está ganhando 10% a mais, você pode investir 10% a mais. Porque se você recebia 2.000 e investia 200, recebendo 4.000, você pode investir 400. Essa seria a lógica. E nesse caso, você poderia considerar que esse resultado aqui na conta seria em poder de compra de hoje. O valor que você teria lá na frente seria muito maior, mas teria o poder de compra desse dinheiro hoje. Então dá para desconsiderar a inflação aqui. Nesse caso, se você investisse pelo prazo de 5 anos, só para você entender o efeito de juros compostos, você teria aqui R$38.000 no fim das contas, teria investido 30.000 e os juros seriam R$8.000. Aí se você dobra esse tempo, o resultado não é o dobro, é mais do que o dobro. De R$38.000 você salta para R$100.000, onde os aportes foram 60.000, então o valor investido dobrou, só que o valor em juros ele quintuplicou, né? Saiu de 8.000 para 40.000. E aí se você coloca aqui um prazo de 15 anos, esse valor já sai de R$100.000 para R$199.000, onde os aportes subiram mais 30.000 normalmente, só que os juros foram muito maiores, eles subiram para R$109.000. E aqui no prazo de 18 anos, que é o nosso objetivo aqui, daria um total de aportes de 108.000, juros de 178 e o valor resultante seria de R$286.000 em poder de compra de hoje. Ou seja, se a pessoa investisse R$500 por mês em 18 anos, ela teria 108.000, mas o valor em juros teria feito esse dinheiro subir para R$286.000. Então essa é a lógica dos juros compostos. Se você leva por um prazo de 35 anos, por exemplo, né, um tempo trabalhado aí, seria quase R$2 milhões. Então as pessoas assustam quando veem isso pela primeira vez, e essa conta não está errada, né? Porque aqui é juros compostos, são juros sobre juros, não é juros simples. Então essa é a diferença. Nesse caso aqui, considerando o prazo de 18 anos, se você investisse R$500 para o seu filho, claro que isso não é acessível para todas as pessoas, a maioria não conseguiria investir para si e para o filho ainda R$500, então nesse caso vamos considerar um valor aqui menor, de R$200. Supondo que você tire ali do seu salário, da sua renda ali, R$200 em vista, com a finalidade de daqui a 18 anos você entregar esse dinheiro para o seu filho, que você também deu conhecimento, né? Porque não adianta dar para ele R$114.000 e falar para ele gaste com o que quiser. Não adianta, você precisaria ter dado instrução para ele usar esse dinheiro de uma boa forma, ou talvez nem usar esse dinheiro, usar só uma parte, reinvestir o restante e talvez montar um negócio com uma pequena parte desse dinheiro e manter uma boa parte desse dinheiro crescendo a juros compostos ao longo do tempo. E aí nesse caso aqui seria R$114.000. Se você investisse R$100 por mês, você teria investido 21.000 e ele teria, no fim das contas, R$57.000. Aqui é só um exemplo para você entender o efeito de juros compostos e quanto você poderia ter. Então aqui, né, investindo, por exemplo, R$250, você já teria, né, depois de 18 anos, R$143.000. Isso seria suficiente para ele fazer muita coisa. Se ele quisesse fazer uma faculdade, ele poderia fazer. Se ele quisesse abrir um negócio, ele poderia abrir. Se ele quisesse comprar um carro, também ele poderia comprar. Claro que o objetivo aqui não é simplesmente comprar um passivo, né? Ele poderia fazer várias coisas, né? Teria acesso a várias coisas com esse dinheiro. Então aqui é só para mostrar para você o retorno que seria no fim das contas. E eu considerei nessa conta a taxa de retorno de 0,8% ao mês, que pode ser mais, pode ser menos, dependendo dos investimentos que você escolhesse. Se você, por exemplo, montasse uma carteira com mais ações, talvez o seu retorno, se essas ações fossem boas, tivesse uma boa performance, fosse maior do que 0,8% ao mês. Na verdade, é bem provável que nesse prazo você tivesse um retorno maior investindo em ações. Isso porque existe uma estatística que diz que
que em um dia ações no geral, bolsa de valores no geral, tem uma probabilidade de se valorizar de 51% e, consequentemente, 49% de se desvalorizar. No prazo de um ano, esse percentual ele sobe para 75% de chance de valorização e 25% de desvalorização, e no prazo de uma década, provavelmente você vai ter os seus investimentos se valorizando. Com 99% de chance, a bolsa de valores se valoriza em 10 anos. E como você está considerando um prazo de 18 anos, é bem provável que uma carteira que contenha também ações seria mais interessante do que uma carteira majoritariamente de renda fixa. Mas o ponto é que esse retorno que eu coloquei é um retorno médio, não necessariamente você vai ter esse retorno de 0,8% ao mês. Pode ser menos, pode ser mais, depende dos investimentos que você fez. O ideal, na minha opinião, seria você ter renda fixa, porque renda fixa reduz volatilidade de uma carteira de investimentos, e essa é a principal função, na minha opinião. Você poderia ter também fundos imobiliários como um fluxo de renda e também um ativo de renda variável menos volátil, e você poderia ter ações de setores perenes para o longo prazo, escolhendo empresas que tenham bons indicadores, tenham bons números ali, né? Baixo endividamento, alta rentabilidade, tenham uma relação de preço-lucro barata, talvez paguem bons dividendos ou não, isso é talvez irrelevante dependendo da sua estratégia. Se você pensa em uma carteira voltada para dividendos, aí talvez seria interessante pegar empresas mais consolidadas. Se for uma estratégia voltada para crescimento, aí seria mais interessante pegar empresas que estão em amplo crescimento e que ainda não distribuem muitos dividendos. E isso é só uma ideia para você investir, né? Renda fixa, fundos imobiliários, ações seria uma boa diversificação para você começar. E uma dúvida que pode surgir é: dá para abrir conta para o seu filho que ainda vai nascer ou então que acabou de nascer, tá bem novinho ali, né, recém-nascido? Essa é uma dúvida bem frequente, né? As pessoas não sabem se dá para abrir conta ou não, e se ele ainda não nasceu, não dá para você abrir uma conta para ele. Se ele já nasceu, você consegue abrir conta, só que você sendo o usuário da conta, basicamente. Então, uma sugestão é que você já faça uma conta em seu nome mesmo e vai investindo ali, né? Então, abre uma conta num banco que você não utiliza. Vamos supor que você não tem conta no Banco Inter. O Banco Inter tem a parte de renda fixa, tem a parte de bolsa de valores ali, né? Tudo no mesmo aplicativo. Então, você poderia abrir conta no Banco Inter com essa finalidade e aí investir para ele lá no Banco Inter mesmo. Você investiria no seu nome e depois você passaria para ele. Ou então você poderia procurar alguma conta, né? Tem algumas contas para menor de idade, só que geralmente a limitação ali é nos 12 anos para ter uma independência da conta, mas poderia ter uma conta antes, em nome do seu filho, que você gerenciasse. Isso não seria problema. Na declaração você colocava ele como dependente e todos os investimentos ali iriam na sua declaração sem problema nenhum. Daria para fazer isso. Eu casei recentemente, pretendo ter filho daqui uns 3, 4 anos e antes dele nascer eu já vou abrir uma conta numa instituição que eu não tenho conta, né, para não misturar as coisas, e vou começar investindo ali para ele mensalmente um certo valor até os 18 anos. E eu falei aqui de forma bem sumária do que você poderia fazer, como você poderia investir, né, qual seria o retorno que nós poderíamos considerar pro longo prazo, né, de 0,8% ao mês, e qual seria o resultado final com vários valores investidos. Mas talvez você seja iniciante nos investimentos e não saiba exatamente como estruturar uma carteira de investimentos blindada, uma carteira que eu chamo de anticrise. E para você que não sabe e quer aprender a investir, né, não apenas em renda fixa, mas também em renda variável, tanto no Brasil quanto no exterior, eu recomendo que você venha aqui embaixo no primeiro link da descrição e faça já sua pré-matrícula para o meu treinamento completo de educação financeira, matéria-prima do investidor, onde o objetivo é pegar você pela mão e ao longo de 7 semanas fazer você compreender todo esse mundo de investimentos. E é importante você fazer a sua pré-matrícula para você ser avisado no dia 8 de janeiro, quando abrirem as vagas para a próxima turma. São vagas limitadas, então eu recomendo que você faça a sua pré-matrícula para você já ser inserido no grupo do WhatsApp alguns dias antes e ser avisado quando as vagas estiverem abertas. E aqui no link da descrição você confere todos os detalhes do treinamento. Com isso eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e nos vemos no próximo vídeo.